O Ricardo, de São José do Rio Preto, está fazendo uma pergunta até que longa aqui. Diz assim: em relação a Gênesis capítulo 6, verso 2, existem teólogos que alegam que os filhos de Deus eram anjos, descritos no livro de Apócrifo, onde Enoque, no livro de Judas, descreve o episódio do dilúvio e a história dos anjos. Ok? E depois ele faz uma afirmação aqui embaixo. Ele diz assim: como que de dois seres humanos poderia nascer gigantes? Diz que o teólogo fez essa pergunta. E lá fala sobre os definintes, né? Então vamos ao texto. Gênesis capítulo 6, verso 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Bom, a Bíblia evangélica, ela adota um cânon com 66 livros. A Bíblia católica assume um cânon maior, com 73 livros, pois inclui outros 7 que não constam na Bíblia canônica. Inclusive são eles os livros apócrifos de Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, também chamado Siracide ou Ben-Sirá, Baruque ou Baruque com C mudo ou com Q, como queiram, as adições em Esther e em Daniel, nomeadamente os episódios da história de Susana e de Bel e o dragão. Dragão não, né? Dragão. Olha eu errando o P. Enfim, apócrifo significa falso, suspeito. Expressão usada quando um fato ou uma obra não tem a sua autenticidade provada. Ou seja, ela tem sua origem suspeita ou duvidosa. Logo, é um perigo, mas um perigo mesmo, a gente embasar a nossa teologia em fontes que não fazem parte da nossa Bíblia. Porque se assim for, nós teremos que concordar com os erros teológicos existentes ali, tais como as artes mágicas e feitiçaria como método de exorcismo, registrado lá em Tobias, capítulo 6, as esmolas e sabedorias como método de salvação, Tobias capítulo 12 e sabedoria capítulo 8, a intercessão e oração pelos mortos, que está registrado em Baruque capítulo 3, os anjos que mentem, Tobias capítulo 5, preconceito contra as mulheres, Eclesiásticos capítulo 25, o acréscimo do livro de Daniel, que o Daniel vai até o capítulo 12, e lá no capítulo 14, esse acréscimo, que afirma que dragões existem de verdade e Daniel matou um deles. E muitos outros registros. Quanto aos gigantes mencionados ali, como pode de dois seres humanos nascer um gigante, eu creio que o teólogo não observou, não consultou um documentário que existe vários, mas eu separei um documentário para que possamos conhecer a origem dos gigantes. Eles sempre existiram e, segundo a ciência, isto pode ser explicado por uma doença conhecida como acromegalia. É uma síndrome causada pelo aumento da secreção do hormônio de crescimento, o GH e o IGF-1 em adultos, e quando ocorre na infância ou na adolescência, é chamado de gigantismo. Eu separei um documentário logo após esse vídeo. Você clica lá no documentário e você vai perceber com detalhes esse fato. Outro fato interessante é que não existe registro nem na nossa Bíblia e nem nos livros apócrifos de que anjos têm sexo e que se reproduzem. Então, como poderia ter relação sexual com humanos? Veja o texto. Lucas capítulo 20, verso 34.
Jesus respondeu: os filhos desta era casam-se e são dados em casamento. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão nem serão dados em casamento, e não poderão mais morrer. Por quê? Pois são como os anjos. Percebem? E são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Fazendo uma exegese nesse texto, nós vamos perceber que não se casarão nem serão dados em casamento, pois são como os anjos. Por que não se casam e não são dados em casamento? Casamento na Bíblia tem a ver com reprodução, certo? E por que os anjos não se casam? Porque não podem se reproduzir. O sentido mais profundo do casamento é frutificar, crescer e multiplicar. Deus quer que o casal, na união profunda do amor, cresça e se multiplique nos seus filhos. Se os anjos não se multiplicam, como pode ter relação com humanos e ter gerado gigantes nefilins? Até porque os nefilins foram citados antes dos filhos de Deus terem visto as filhas dos homens formosas e tomado para si. Aí você pode estudar o texto e você vai perceber que os nefilins foram citados antes desse evento. Nefilins, vejamos, fixando a atenção principal na declaração e também depois, no verso 4 de Gênesis 6, os nefilins não eram anjos caídos, nem os poderosos, uma vez que naqueles dias veio a haver nefilins na terra, por antes de os filhos de Deus terem relação sexual com as mulheres. Os nefilins simplesmente eram homens iníquos, assim como Caim, assaltantes, rufiões, tiranos, que percorriam a terra até serem destruídos pelo diabo. Vejamos o texto de Judas capítulo 1, verso 6. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade, a relações sexuais antinaturais. Esses antinaturais aqui são homofóbicas, né? De homossexualidade. Estando sob o castigo do fogo eterno, sepultando-os no mar morto, eles servem de exemplo. Quem? Quem que serve de exemplo? Os anjos, Sodoma e Gomorra, que servem de exemplo. Concluindo, o intuito do nosso estudo bíblico não é o debate, pois o debate sobre coisas ocultas, em que a Bíblia não deixa claro, foi intencional e pertence ao Senhor. Não nos acrescentará nada se ficarmos debatendo conhecimento, pois isso pode parecer sabedoria, mas não passa de sabedoria humana. Amém, queridos? Eu quero concluir aqui com o texto de Deuteronômio 29, 28. Eu gostaria que você prestasse atenção nele. Diz assim que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. É por isso que eu quero sempre me ater somente o que está escrito na palavra e dispensar as outras fontes que porventura possa ocorrer. Ok? Creio que fui bem claro. Deus abençoe. Continue mandando sua pergunta. Foi muito boa essa pergunta. Deus abençoe.